Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração mais utilizado atualmente é o hindu-arábico, que é o sistema de numeração decimal. Esse nosso sistema, ele utiliza 10 símbolos, e esses 10 símbolos, então, são denominados de algarismos. Por isso, então, que ele também é chamado de numeração decimal, por causa dos 10 símbolos. Quais são os algarismos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, 10 algarismos. O sistema de numeração decimal, ele é posicional. O que quer dizer isso? É muito importante a posição que esse número ocupa. O mesmo algarismo, ele pode representar quantidades diferentes de acordo com a posição que ele ocupa. Por exemplo, 103, 301. Eu usei os mesmos algarismos, o 1, né, o 0 e o 3. Só que os números representam quantidades diferentes. Este primeiro é o 103, já o outro, 301. Então, o sistema de numeração decimal, ele é posicional, tá? Então, a gente tem que cuidar isso, que a ordem que os números vão estar escritos muda o valor, a quantidade que ele representa. Uma outra coisa importante são as ordens e as classes. O que seria isso? Por exemplo, as classes são essas aqui. Eu tenho das unidades simples, que é a primeira classe. Dos milhares, que é a segunda classe. Dos milhões, é a terceira classe. E assim eu posso ir aumentando. Quarta classe, quinta classe, tá? Já a ordem, quem seria a primeira ordem? A primeira ordem vai estar na primeira classe, na casa das unidades. Então, 1, por exemplo, uma unidade. A segunda ordem, a das dezenas. Então, se eu tivesse o número 24, 24, 24. Tem duas dezenas. Então, segunda ordem. E assim as ordens vão aumentando. Então, tem a das centenas. Depois, quando eu caio aqui, ó, para o milhar, né, para a classe dos milhares, eu começo a repetir aqui, ó, unidades, só que agora é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quando eu vou para os milhões, de novo, eu vou ter a sétima ordem, que é a unidade de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, e assim por diante eu vou aumentando. Então, essa seria a diferença de ordem e classe. Por exemplo, então, vou apresentar um exemplo para vocês. O número 6.784, tá? Esse é um número formado por 6 unidades de milhar, né? 7 centenas, por causa de 700, 7 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Quanto à ordem deste número? Esse número, a gente pode dizer que ele possui quarta ordem, tá? Por quê? Porque ele está nessa ordem aqui, ó, na unidade de milhar. Quanto à classe, ele é da segunda classe. Por que da segunda classe? Porque ele está na classe dos milhares. Tá? Então, eu sempre vou olhar aqui para o número inteiro, para eu ver em qual ordem ele vai estar e qual classe. Espero que tenham compreendido essa primeira parte. Eu também tenho um vídeo no meu canal onde eu explico mais exemplos. Tenham todos ótimos estudos. Abraços!